a revelação de que a porção de terra seca que emergiu da água em Gênesis tipifica a vida de ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto como a fonte da vida. Então vimos os aspectos do Cristo todo inclusivo tipificado pela boa terra e o significado do leite e do mel, que Deus fez uma aliança com Abraão sobre a boa terra que tipifica o Cristo todo inclusivo. E logo logo veremos de um versículo em Gálatas que a realidade do Cristo todo inclusivo tipificado pela terra de Canaã é Cristo como o Espírito que dá vida. Então, percebemos que precisamos ser parceiros de Cristo. Nós temos Cristo como o mensageiro, o anjo enviado por Deus para nos levar para dentro dele mesmo. E agora ele precisa de parceiros, os Calebes de hoje. E o caminho está amplamente aberto para qualquer irmão ou irmã. Pode orar: Senhor, por causa dos teus interesses, para o teu mover sobre a terra, para a experiência e desfrute de Cristo, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, por combater na luta do corpo contra o inimigo. Senhor, faz de mim um Caleb. Então isto é, inicialmente, uma questão pessoal. Cada um de nós temos uma porção e uma distribuição do Cristo todo inclusivo. Então precisamos experimentar Cristo e podemos experimentar Cristo como as riquezas da boa terra prometida para Abraão. Laborar sobre a terra para produzir as riquezas de Cristo para o nosso desfrute pessoal e termos um excedente para levar para as reuniões da igreja para a adoração coletiva de Deus. Gostaria de ler Gálatas 3, 14. Mas acho que será de ajuda lermos o versículo 13 primeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição a nosso favor, porque está escrito: maldito seja todo o que for pendurado no madeiro, de maneira que a bênção de Abraão possa chegar aos gentios em Cristo Jesus, para que possamos receber a promessa do Espírito pela fé. O nosso Deus sábio e soberano, onisciente também, sabia que todos nós estaríamos debaixo da maldição da lei. A lei, quando ela é aplicada aos pecadores, para nós, ela é verdadeiramente uma maldição para nós. Mas Deus enviou o seu Filho, o Cristo, para nos redimir da maldição da lei. Como que ele pôde fazer isso? Os justos requisitos da lei tinham que ser cumpridos. Isto é absolutamente necessário. Deus não poderia simplesmente colocar de lado a sua consciência de todos os nossos pecados porque eu te amo. Eu perdoo tudo o que você fez, está tudo bem.
a sua expressão do amor deve estar baseado na sua justiça. E justiça requer que aqueles que desobedecem à lei devem morrer. Então, estávamos debaixo da maldição da lei e sentenciados à morte espiritual. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei. Como? Por se tornar a maldição por causa de nós. E então Paulo aplica este versículo a partir de Deuteronômio: maldito seja todo que for pendurado no madeiro. Durante as 3 primeiras horas em que Cristo estava na cruz, ele foi feito maldito por nós. Ele tomou a maldição sobre si mesmo, de maneira que nós podemos receber a bênção. Então, nós podemos ser capazes de entrarmos no Cristo todo inclusivo, tipificado pela terra de Canaã, ter a nossa porção repartida e experimentar e desfrutar este Cristo todo inclusivo maravilhoso. E então, Cristo morreu ali debaixo da maldição, sendo um maldito, para que a bênção de Abraão, a promessa da boa terra, pudesse chegar aos gentios em Cristo Jesus. E como que nós recebemos esta promessa? A qual é a terra prometida, tipificando Cristo, e a qual por nós é o Cristo, o próprio Cristo todo inclusivo, como Espírito. Então recebemos a promessa do Espírito por meio da fé. Meus amados irmãos e irmãs, a que custo que Cristo pagou para que nós possamos entrar dentro dele mesmo, como a realidade da boa terra, experimentá-lo, desfrutar dele, viver nele, ser constituído com ele, louvar a ele, louvar o nosso Senhor por nos redimir e por se tornar uma maldição. E nós adoramos e agradecemos a Deus, o Pai, o qual sofreu quando seu filho estava sofrendo. Obrigado por enviar o teu filho unigênito para se tornar uma maldição por nós, de maneira que a bênção de Abraão e aquela bênção foi confirmada e segurada pela aliança. Agora, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus e creram em Cristo e que foram batizados em Cristo, agora mesmo, enquanto estão reunindo, estão em Cristo. Agora podemos receber a promessa. Cristo como a realidade da boa terra. Por receber o Espírito por meio da fé. Até mesmo a fé é o Cristo infundido dentro de nós. Ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E agora, não procuramos por sentimentos, não exercitamos qualquer tipo de poder da vontade para fazer algo acontecer. Nós simplesmente, pela fé que foi dispensada dentro de nós, recebemos o Espírito como a realidade de Cristo, o qual é a realidade da boa terra, a terra de Canaã, como o tipo mais elevado do Cristo todo inclusivo. E isso nos abre o caminho
para que experimentemos o Cristo todo inclusivo, porque Ele agora está em nós como o Espírito. O Espírito é o Cristo todo inclusivo, processado e consumado, o Deus triuno em Cristo, para ser o Espírito que dá vida, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo. E da nossa parte, nós exercitamos o nosso Espírito, não apenas para ser um com o Senhor, mas para contatá-lo. E no meio de todos os tipos de situações, ao longo de todo o nosso dia, nós o contatamos por exercitar o nosso espírito. E então nós recebemos mais e mais do Espírito a realidade de Cristo, o qual é a realidade do tipo do Cristo todo inclusivo, a nossa boa terra. Gálatas 3,14 é um versículo extremamente importante, porque ele combina a promessa do Espírito com a bênção de Abraão. Este versículo indica que o Espírito é a bênção que Deus prometeu a Abraão para todas as nações e para aqueles que receberam os crentes por meio da fé em Cristo. E aqui nós temos versículos prometendo a bênção. A partir de Gênesis 1, a promessa de Deus para Abraão foi repetida ao seu filho e para o seu neto. Em Gálatas 3, Paulo interpreta a boa terra como a bênção do Espírito. O Antigo Testamento promete, ele foi uma promessa da boa terra, a boa terra tipificando o Cristo todo inclusivo. Mas no Novo Testamento, o cumprimento da promessa se torna o Espírito. Eu gostaria de ler isso de novo. A promessa do Antigo Testamento foi da boa terra. E a boa terra tipifica o Cristo todo inclusivo. Então nós cremos para dentro do Cristo todo inclusivo, do Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,30 diz que agora nós estamos em Cristo como a boa terra. E como que nós experimentamos isso? Como que isto se torna real para nós? Em todas as nossas situações humanas diárias, nós experimentamos Cristo, o Cristo todo inclusivo, como o cumprimento de todos os tipos da terra de Canaã, por recebermos o Espírito, por respirá-lo no Espírito, por beber do Espírito, por receber o Espírito e vida na medida em que nós oramos com a palavra de Deus. Nós exercitamos o nosso espírito para receber o Espírito, o qual é a realidade do Cristo todo inclusivo, o qual é a realidade da tipologia,